renovação com o nosso queridíssimo Bruno Henrique. Qual a sua opinião? Pô, minha opinião é que o Flamengo tá demorando muito para fazer isso. Cara, assim, de todos os jogadores de 2019 para cá, daquela geração, o único que quase não teve má fase, teve até o Bruno Henrique teve uma pequena má fase antes dele se lesionar, mas a má fase dele era fase mesmo, não era preguiça, não era pouca entrega, não era pouco comprometimento, era só uma fase ruim mesmo, que o jogador atravessa por fase ruim, acontece. Mas o único jogador que de lá para cá tem muita regularidade, e a regularidade dele é sempre numa nota 7,5 para cima, esse jogador é o Bruno Henrique. A gente vai lembrar dos gols do Gabigol, a gente vai lembrar da genialidade do Arrascaeta, mas da geração 2019, o cara que teve o melhor custo-benefício para mim, né? E aí, quando eu analiso o custo-benefício, eu estou analisando toda a entrega esportiva, a importância nos títulos, porque se a gente for olhar só para o aspecto financeiro, ninguém realmente vai bater o Pablo Mari. Mas, olhando o contexto geral, o jogador que mais trouxe retorno para o Flamengo, com investimento inicial baixo, é o Bruno Henrique. Teve uma primeira renovação merecidíssima, foi em 2019, ele foi o único jogador do Flamengo que conseguiu fazer o time do Liverpool parecer um time qualquer, porque ele estava destruindo com o jogo sozinho. Aquele jogo contra o Al Hilal também, ele joga muita bola. De lá para cá ele vem mantendo um nível elevado, talvez não tão elevado quanto 2019, realmente 2019 dele foi uma parada meio surreal, mas os anos seguintes ali não foi tão diferente assim. Se 2019 foi nota 10, os anos seguintes dele no mínimo foi nota 8,5. Eu lembro de jogo que o Gabigol não jogava, ele ia lá e assumia o protagonismo e fazia hat-trick. Isso aconteceu até contra o Corinthians no Maracanã, aquele jogo que eu acho que é 3-1, 4-1, alguma coisa assim, que ele faz 3 gols e o Carille é demitido depois. Então, assim, eu concordo com o Flamengo não ter renovado compulsoriamente no ano passado, porque era uma lesão grave. E é uma lesão que, sendo de joelho, a gente tem que observar como que os jogadores vão voltar. Atualmente, lesão de joelho não encerra a carreira de jogador, mas ela pode prejudicar muito as características de um jogador, especialmente se esse jogador tiver uma vantagem física frente aos demais, que era o caso do Bruno Henrique. A gente imaginava ele perdendo essa potência, perdendo explosão, perdendo velocidade. A gente não sabe nem responder isso ainda, talvez ele tenha perdido sim, porque a gente não vê ele batendo aquela velocidade bizarra que ele batia em 2019, 20. Já bateu, mas ele já bateu. Tá? Então, mas hoje a gente consegue notar essas velocidades um pouco mais isoladas ali, né? E eu acho que isso é natural, vai ter que esperar mais um tempinho ali, porque tem várias travas, né? Tem a trava física, que deve ter ainda um pouco de dificuldade de mobilidade ali no joelho, deve ter um pouco ainda. Também tem um desconforto emocional do jogador ali, né? O medo de se lesionar e tal, apesar de parecer que ele não tem esse medo. Mas já está provado que o nosso temor em ele ter uma limitação severa que descaracterizasse a identidade dele como jogador, esse risco ele já não existe mais. Isso já está claro para a gente. A gente até teve um problema ali quando ele volta e aí logo depois ele se machuca de novo ali, tem um pequeno, acho que teve uma inflamação no tendão, uma porra dessa aí, que a gente falou, e aí agora, será que ele vai começar a ser um jogador que está sempre lesionado? Por enquanto, o indicativo é que não, é que ele está recuperado plenamente. Importante, a gente já percebeu que ele porque não é nem um pouco difícil você notar que quando o Flamengo vai bem, ele geralmente é o melhor do time, e quando vai mal, ele também acaba sendo o melhor da fase ofensiva do Flamengo. E eu acho que essa renovação, não correr atrás dessa renovação é um risco, é uma irresponsabilidade que a diretoria está correndo. Por que isso? Porque o Flamengo não é notadamente um time que corre atrás das urgências com velocidade. A gente tem várias urgências no meio de campo e a gente não resolveu isso. Então, se amanhã ou depois o Bruno Henrique assinar um contrato com alguém, eu acho que isso não vai acontecer porque ele está identificado e o salário do Flamengo não é nem um pouco baixo, mas caso acontecesse isso, o Flamengo ia ter um problema gigante para resolver. Porque procurar um jogador que consiga entregar perto do que o Bruno Henrique já entregou é muito difícil. E se acontecer de achar esse cara, ele vai ser caro e não é certeza nenhuma de que vai dar certo.
o Bruno Henrique a gente tem certeza de que vai dar certo, cara, porque ele sempre deu certo, ele poucas vezes deu errado, e mesmo quando isso acontece, a idolatria e a conexão que ele tem com a torcida compram para ele um pouco mais de paciência do torcedor. O torcedor vai tolerar o Bruno Henrique perder aqueles 2 gols que ele perdeu ontem. Um gol não foi nem tão perdido assim no primeiro tempo, o outro já foi mais perdido para o padrão dele, e aí no segundo tempo ele vai e faz um golaço porque ele tem um ambiente tranquilo para ele, um ambiente que ele não vai ter pressão, não vai ter nada disso. Ele vai ter que fazer muita merda, ele vai ter que fazer por partida 3 vezes o que o Cebolinha fez ontem, e vai ter que esperar uma temporada inteira fazendo só merda nesse nível para ele começar a perder um pouco do calor da torcida, do carinho da torcida. Então, eu não sei o que está balizando essa demora do Flamengo em negociar, sinceramente. Um jogador que tem idade para renovar, acho que ele está com 33 anos, eu acho. Dá tranquilamente para jogar pelo menos até os 35. Dá para apostar nele. A gente está apostando no Felipe Luiz com, sei lá, com 54 anos de idade já quase, o cara tem. Então, assim, não vejo motivo para não reproduzir essa mesma estratégia. É um cara, fisicamente, é uma aberração, é um cara que ganha no alto, ganha embaixo, sabe finalizar, não tem drible, mas a velocidade dele é imbatível. É um jogador que já tem um reconhecimento do torcedor, carinho do torcedor. Por que não renova? Qual é a explicação para não renovar? Não consegui entender, pô. Não consigo entender. Vamos lá. Pra galera aí, ele já pode assinar um pré-contrato, tá? Ele pode assinar. Ele tá aí, né? Há 4 meses, né? De encerrar 3 meses, né? Ou seja, a gente está entrando agora em setembro, outubro, novembro, dezembro, né? 3 meses para poder encerrar o contrato. Então ele já pode, a partir de 6 meses, você pode assinar um pré-contrato. Eu acho que é jogar muito com a sorte, sendo muito honesto com vocês. O Grêmio já veio consultar, tentar entender que queria a contratação do Bruno Henrique, se assusta quando sabe, né, que o salário do Bruno Henrique é em torno aí de 1 milhão, e aí o Bruno Henrique vai conseguir uma valorização, porque agora fica claro que o Flamengo precisa manter o Bruno Henrique. Cebolinha veio a preço de ouro e não está entregando absolutamente nada, né? Luiz Araújo chegou, ainda não tem como afirmarmos que deu certo. Então, a manutenção do Bruno Henrique é fundamental. Nessa reta final tem sido o jogador mais importante. Vai ser, né, o objeto ali das esperanças do torcedor rubro-negro para essa final contra o São Paulo na Copa do Brasil. Então, eu também sou dessa leva que acha um absurdo a diretoria ainda não ter buscado e procurado. É claro que o empresário do jogador vai tentar, né, um contrato de 4 anos ali, mas eu tentaria costurar com ele um contrato de 3 anos. 3 anos dá para que ele possa render e entregar sim. A gente fala tanto aí, quando a gente cobra a questão de profissionalismo e tudo mais, o Flamengo está fazendo um trabalho em 2023 muito pior do que nos anos anteriores. Não que o trabalho dos anos anteriores tenha sido bom, tá? E eu sempre alertei isso aqui a vocês. Mas o trabalho de 2023 está muito, com relação a tudo. E eu fico, sim, né, muito assustado dos caras até agora não terem procurado o Bruno Henrique.